E aí pessoal, continuando nossa série aqui do canal, hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre mate sufocado, para vocês repetirem o padrão e assim poderem aplicar nas suas próprias partidas. Então bora lá. Então, só para lembrar, no mate sufocado é quando um cavalo acaba dando mate e o rei adversário está preso pelas próprias peças. Então, aqui cavalo G3. Aproveitando o fato que o peão de H está cravado. Aqui, dama por F7, primeiro lance. E depois de H8, a gente consegue forçar as próprias peças das pretas a bloquearem o caminho do rei. Depois de dama G8, seguido de cavalo F7. Aqui temos aquele padrão típico que a gente viu, e provavelmente a gente vai ver bastante durante essa sessão. Então aqui cavalo H6, dando cheque duplo. E aqui, quando o cavalo controla a casa de G8, dama G8 e cavalo F7, mate. Aqui, como eu acabei de falar. Então esse padrão é o típico, assim. Cavalo H3, dama G1 e cavalo F2. Bora para o próximo. Aqui é um pouquinho mais refinado, mas a ideia é a mesma. O peão de E está cravado pela dama, e aí depois de cavalo D3, o preto acaba dando mate no rei das brancas. Aqui mais um exemplo típico, o peão de E está cravado, e depois de cavalo F3, mate. Aqui a gente consegue ganhar com dama F7, e aqui, como a gente viu, acho que no segundo exercício até, não precisa ser necessariamente o cavalo controlando lá a casa de G8, pode ser qualquer outra peça. Então no caso aqui o bispo ajuda a dama a controlar a casa de G8. Então aqui depois de dama G8, por que tem que controlar a casa de G8 contra a peça, né? Porque se não tivesse o bispo aqui, o rei poderia capturar, né? Então por isso é importante controlar G8 com alguma peça a mais. Então aqui cavalo C7 é mate. Então aqui, para ficar bem claro, né? Se o cavalo não apoiasse a dama aqui, o rei poderia capturar aqui. O rei poderia tomar de dama se o cavalo não estivesse aqui. E aí não teria como mais dar um mate sufocado. E aqui cavalo D6 é mate. E aqui de novo, padrão bem típico, cavalo A6, seguido de dama B8 e cavalo C7. Cavalo D6. Pera, mas esse não é igual ao que a gente... Caramba, exatamente o... Ah não, exercício muito parecido. Cavalo D6. Cavalo F2. Esperar o avião passar. O helicóptero, qualquer coisa, acho que é o helicóptero. E aqui a torre está cravada, não pode sair daqui, então esse cavalo por F3 acaba dando mate. Aqui dama toma F2, seguida de dama F1. E agora que o rei está completamente preso, o lance cavalo F2 acaba dando mate. Então de novo o rei das pretas está bloqueado pelas próprias peças. Então depois de cavalo F6, o peão de E está cravado também, é uma coisa importante. Então aqui o branco acaba ganhando. Aqui de novo mais um tema do mate de sufocado, então dama F7. E agora de novo o padrão que a gente acabou de ver, né? Então aí dama G8, seguido de cavalo F7. Aqui mais um padrão que a gente já viu, a dama na cara do rei, o peão de E está cravado, então depois de cavalo D3, mate. Aqui torre C1, forçando o cavalo para F1, e aqui de novo o rei das brancas está bloqueado pelas próprias peças, então cavalo E2 mate. E aqui o mesmo padrão que a gente já viu, então cavalo H3, dama G1 e cavalo F2. Aqui cavalo D6 é mate. Cavalo D6 é mate de novo, porque o peão está cravado. Cavalo D6 é mate de novo, porque o peão está cravado. Aqui a gente já tem mais ou menos o teminha do Philidor ou do mate sufocado pronto. Então aqui a gente tem que jogar os dama G1. Depois cavalo F2. Aqui dama A8. E agora, depois que o rei está totalmente bloqueado pelas próprias peças, cavalo A7. Aqui cavalo G6 é mate. E aqui a gente não precisa sacrificar nada, a gente só usa o tema de que o rei das pretas está bloqueado pelas próprias peças e o peão de H está cravado. Então aqui temos o padrão típico, então cavalo H6, cheque duplo, seguido de dama G8 e cavalo F7. Aqui cavalo D6 é mate. O rei está bloqueado pelas próprias peças.
Aqui de novo o tema típico, então cavalo H6, rei H8, dama G8 e cavalo F7. Mais uma vez, então cavalo H3, rei H1, dama G1 e cavalo F2. Aqui cavalo D6, dá mate sufocado, cavalo D6. E aqui de novo temos aquele tema bem padrão, então dama G1 e cavalo F2. Aqui cavalo F3 é mate. Aqui dama F7 e agora dama F8. E agora quando o rei das pretas está totalmente bloqueado, cavalo F7 é mate. Aqui cavalo F2 é mate. Então aqui ó, esse é o caso, né? Se o branco joga rei toma G1, não tem mais mate afogado. Por isso você precisa defender a sua dama com um cavalo em H3, como a gente já viu, ou um bispo defendendo a dama lá de longe. Se o branco joga rei toma G1 aqui, a posição está perdida para o preto, porque ele tem muitas peças a menos. Vamos para o próximo. Aqui cavalo D6. Mais uma vez cavalo D6. Tá aí cavalo H3. Rei H1, dama G1. E agora mate de novo. Aqui dama G1 e cavalo F2. Bloqueado pelas próprias peças novamente. Aqui dama F2. E aí dama G1 e cavalo F2. Aqui tem uma cravada, então essa torre aqui não está controlando nenhuma dessas casas, como a gente já viu. Então ela não controla a casa de F7 também. Aqui cavalo D6 é mate. Aqui cavalo D3 é mate. Cavalo D6 é mate. Então aqui de novo mais um tema, mas o teminha bem típico. Então cavalo H3 e aí dama G1 e cavalo F2. Cavalo F2 é mate. Cavalo A7 é mate. Esse aqui já é um pouquinho mais sofisticado, mas o tema é o mesmo, né? Tem cavalo F2 de novo. E para a gente fechar a sessão de hoje, vamos terminar com esse aqui, que é cavalo D3. Então, essa sessão ficou até um pouco mais curta, né? Mas é porque a gente já sabe exatamente o que a gente tem que fazer, né? E aqui, como o padrão é extremamente repetitivo, é muito mais simples de entender. Então, se vocês querem melhorar na tática, aquela coisa, façam exercícios. Tentem fazer o máximo de exercícios que vocês conseguirem, tá? Então, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.